Boa tarde. Hoje, então, nossa primeira aula de geral e inorgânica. Então, como primeira aula, hoje nós vamos abordar certos itens importantes para a condução das nossas aulas. Então, como primeiro ponto, deixa eu colocar aqui como apresentação, eu vou utilizar, acho que vocês já tiveram em duas disciplinas, né, e eles mostraram para vocês o SIGA-A. Eu costumo trabalhar com o Moodle. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona trabalhar com o Moodle. Então, o Moodle é esse ambiente virtual, é um dos ambientes virtuais do IFSC, né? Nós temos dois, então, o SIGA-A, que é o Sistema Integrado de Acompanhamento Acadêmico, né? E nós temos também o Moodle. Como é que vai funcionar? No SIGA-A vai ser onde vai ter os registros, faltas, notas, tudo referente à nossa disciplina. Agora, os materiais, eles vão estar aqui no Moodle. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Professor, mas como é que eu vou acessar o Moodle? Então, o Moodle, vocês vão acessar pelo endereço Moodle, moodle.ifsc.edu.br. Então, se eu colocar aqui, ó, ele já vai fazer parte da minha playlist, ele vai entrar nessa página aqui. Eu já tenho uma conta, assim como vocês também já vão ter uma conta. Né? Como assim? É o mesmo login, mesma senha para entrar no SIGA. Então, eu já estou logado, né? Você vai fazer esse login com a sua... Vou até sair para a gente poder mostrar bem direitinho. Você vai entrar nesse ambiente. Só cuidem, tá? É moodle.ifsc.edu.br. Então, eu vou colocar aqui o meu login e minha senha. A mesma coisa, vocês vão ter que fazer isso, né? Então, no meu caso, é esse. Coloca aí a senha. E ele vai entrar no ambiente virtual. Entrando no ambiente virtual, vocês vão aqui em todos os cursos. Todos os cursos, ele vai mostrar todos os campos do IFSC que nós temos em Santa Catarina. Então, você vai até encontrar Campus Urupema. Clica no Campus Urupema, ele vai mostrar as categorias de cursos que nós temos no Campus Urupema. Então, temos os cursos FIC, que são aqueles cursos rápidos, os cursos técnicos, cursos de graduação e cursos de pós-graduação. O nosso é graduação. E aqui nós temos o nosso curso Viticultura e Enologia. Então, clica no Viticultura e Enologia, você vai observar que vai ter vários cursos aqui, né? Qual que é o de vocês? Química Geral e Inorgânica. Olha lá, 2021/1, Química Geral e Inorgânica, ANP. Então, vou clicar aqui e você vai entrar na sua sala. Eu já inscrevi a turma já previamente, então vocês já vão ter acesso à sala, tá? Teve 2 estudantes que eu não consegui fazer acesso, que foram os estudantes Ismael e teve uma outra estudante que eu também não recordo agora, não estou recordando, mas depois a gente já vê isso ali, tá? Então aqui, ó, nesse ambiente virtual, né, vejo então aqui, Química Geral, curso superior, Tecnologia em Viticultura e Enologia. Orientações gerais, iniciais, né? Na orientação inicial, traz aqui algumas informações, por que nós estamos nesse período, né, de isolamento,
o atendimento ao estudante, né, que é terças e quintas, terças das 17h30 às 18h30 e quintas-feiras das 16h30 às 17h30. Aqui tem avisos, quando eu quiser avisar a turma, eu vou colocar o aviso aqui, vai aparecer para vocês. Fóruns de dúvidas, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar através do fórum. E plano de ensino, aqui tem o que nós vamos tratar durante a nossa unidade curricular de Química Geral e Inorgânica. E abaixo, nós temos um roteiro de estudos. Como é que vai funcionar? Então, o estudo 1, ele começa hoje e vai até o dia 12/5. Vejam, então, cada estudo, ele vai ter uma semana para ser concluída. Como vocês já devem ter percebido, né, a nossa unidade curricular, ela tem 60 horas. Então, abrindo o plano de ensino de vocês, aqui está o plano de ensino, vamos ampliar, né, melhor. Então, a nossa unidade curricular, ela tem 60 horas, ela é teórica, ela é completamente teórica, ela tem por objetivo proporcionar conhecimento básico, né, e compreensão de química geral e inorgânica, para que vocês possam continuar, né, seus estudos dentro da viticultura e da enologia. A ementa, então, nós temos, vamos ter modelos atômicos, interações atômicos e moleculares, vamos ter tabela periódica, funções inorgânicas, reações químicas, sistemas de oxidação e redução, teoria da ligação de valências, cinética química, equilíbrio químico, termoquímica, e aqui nós temos as datas que nós vamos adotar esses estudos. Eu dividi em função, né, do atraso do SISU, do atraso do Enem, né, nesse último ano, nós vamos ter uma limitação aí nesse semestre de poucas semanas, né, de 7 semanas, ao invés de 10. E eu dividi, então, em 9 encontros, sendo que 2 encontros, no dia 15/5 e no dia 12/6, eles vão ser no sábado, tá? São sábados letivos, para a gente poder concluir a nossa carga horária, então, vamos ter esses 2 encontros nesses sábados letivos. Então, nós começamos hoje, né, dia 5, com a apresentação do plano de ensino, com introdução à química, explicando todas as questões que a gente vai abordar, como nós vamos abordar, como é que vai funcionar o nosso ensino de química geral. Aí, na próxima semana, dia 12, nós vamos para os modelos atômicos e estudo de configuração eletrônica. No dia, vejam bem, então, começa o estudo de hoje, termina no dia 12. Começa do dia 12, termina, então, no dia 19. Acontece que no dia 15 inicia um e vai até o dia 22, tá? Sempre uma semana para poder resolver esses estudos. Dentro desses estudos, vejam que nós temos umas cargas horárias aqui, ó, 6 horas para completar aquilo que a gente acredita que deve ser, como leitura dos materiais, exercício, tarefas, né, que tenham com esses materiais. E como eu deixo sempre uma semana, para quê? Para quando a gente chegar na próxima quarta-feira, a gente pode, no início de cada aula, tirar dúvidas, ou fazer um pequeno recapitulamento do que foi falado, né, na última aula, recapitular e explicar ou tirar dúvidas, para que vocês tenham condições ainda de fazer a tarefa até a meia-noite, porque ela fica até a meia-noite da próxima semana, da próxima quarta-feira, tá? Então, foi dessa maneira que a gente pensou para poder trabalhar essas questões. Então, aqui está modelos atômicos, tabela periódica,
interações atômico-moleculares, funções inorgânicas, reações químicas, termoquímica, cinética química e equilíbrio químico. Nós pensamos, então, que, como nós temos uma semana para trabalhar todos esses itens, nosso encontro síncrono, ele vai ficar em torno de 1 hora e meia, no máximo 2 horas. Por quê? Porque daí, para dar base para vocês começarem o seu estudo, as suas leituras e fazer as suas atividades. Vejam, cada estudo desse tem uma atividade associada. Então, como são 9 encontros, né, nós imaginamos que nós vamos ter o uso, então, do Google Meet, né, como a gente está fazendo agora, do Moodle e do SIGA para poder fazer os registros. Tá? Então, nós vamos ter aulas expositivas, nós vamos ter exercícios, vamos tentar tirar as dúvidas com exercícios na própria aula, né, e as atividades virtuais na plataforma Moodle, tá? Como nós temos 9 encontros, eu dividi, e nós dividi em 3 avaliações. A primeira avaliação, ela vai englobar as atividades 1, 2 e 3. Vai ser a média, então, desses 3, né? A avaliação 2, 4, 5 e 6. E a avaliação 3, 7, 8 e 9. Acontece que, como nós temos por premissa que se os estudantes não alcançarem média 6 em cada avaliação, ele poderá fazer uma recuperação. Tá? Eu já vou mostrar para vocês lá na plataforma Moodle, que inclusive eu já deixei um espaço justamente para isso, para que quando a gente concluir as atividades, eu espero que vocês mantenham sempre os prazos, né, que daí não tenhamos problemas para poder, quando chegar no momento, a gente marcar a avaliação, quem precisar, né, que eu acredito que não vão precisar, para fazer essa avaliação de recuperação. Então, não alcançou média 6, nota 6, deve fazer recuperação, tá? Aqui já mostrando o horário de atendimento, e aqui as referências, né, da nossa bibliografia para essas... Tiago, sim, essas avaliações vão estar disponíveis no Moodle, tá? Já vou mostrar para vocês como é que elas vão ficar disponíveis. As recuperações, elas não estão ainda, então, essas recuperações, depois que eu marcar, no dia ela vai ser aberta e vai ter o prazo certinho para vocês terminarem a recuperação e aí ela encerra, tá? Já vou mostrar certinho para vocês. Tá ok? Então, esse é o nosso plano de ensino. Deixa eu voltar, então, lá para o nosso ambiente Moodle. Bom, como eu falei, aqui tem o roteiro de estudos, ó, peço que vocês deem uma boa olhada. Então, ó, eu tenho o estudo 1, estudo 2 e estudo 3. Depois do estudo 3 vem uma recuperação, porque é a soma das 3, né, da primeira avaliação. Aqui eu coloquei a data 26/5, então, ó, vai até o dia 22, e no dia 26 seria essa primeira recuperação. Estudo 4, 5 e 6, recuperação, né, da avaliação 2, lá para o dia 16. Estudo 7, 8 e 9, o estudo 9 vai terminar depois de encerrar o nosso módulo, né? Então, daí, vamos fazer depois, né, a recuperação também, tá? Estamos prevendo para depois, então, se precisar, vai ser dessa forma. Deixa eu voltar lá, então. Então, aqui, ó, vocês podem ver, ó, tem os 3 estudos, o 4 seria para a recuperação. Por enquanto, não tem nada. Pode ver os 3 momentos. Então, a
A avaliação 1 é composta dos 3 primeiros estudos e o quarto seria a recuperação. Então, aqui, ó, nós começamos com a introdução à química geral e inorgânica. Então, aqui no ambiente, o que ele vai contar? Ele vai contar com material de estudo, aqui está na forma de um livro virtual. Esse livro virtual, quando a gente entra nesse livro virtual, ele vai disponibilizar materiais audiovisuais, tá? Pode ser textos, imagens, pode ser vídeos, que possam estar anexados ali, em que vocês terão que fazer suas leituras, né, ou assistir o vídeo para poder resolver depois as atividades. Tem também o espaço de webconferência, né, como nós estamos fazendo hoje, ó, já vai estar disponível aqui. A próxima semana já está lá, já está no 2, eu vou mostrar depois, já está lá o link, inclusive, disponível para vocês. Mas, por comodidade, eu vou colocar no grupo também, porque as pessoas podem esquecer e tudo mais. Depois, ó, eu costumo editar essa nossa aula que está sendo gravada e coloco aqui embaixo. Eu faço uma edição, passo para o YouTube e depois eu anexo aqui, que fica muito mais prático. Não precisa ter daí que pedir acesso para poder assistir e tudo mais, não vai precisar. É só colocar o acesso via o Moodle, né? Então, se perdeu a aula síncrona, depois pode assistir para poder tirar qualquer dúvida. E depois nós temos aqui as atividades. Aqui, vejam só, aqui nós temos 2 atividades. Um questionário, por isso que está marcaçãozinha, né? Em que você, provavelmente é múltipla escolha, você vai preencher, e uma tarefa. Essa tarefa quer dizer que você vai ter que escrever um texto, e aí você vai ter que publicar esse texto. Já vou mostrar para vocês como é que faz isso também. Em alguns momentos, nós vamos ter materiais complementares. Eu vou deixar à disposição de materiais complementares para que vocês possam fazer uso, né, desses materiais quando forem necessários. Uma outra coisa, eu costumo recomendar que vocês utilizem, né, o Minha Biblioteca. O Minha Biblioteca, você tem acesso através do SIGA. Lá no SIGA, claro, o meu, como é professor, tem muitas atribuições aqui, mas vocês vão ter lá, ó, serviços externos. No Minha Biblioteca, então, lá no SIGA, se você clicar, você vai entrar num ambiente virtual em que você vai poder ter acesso a muitos livros. Livros na sua íntegra. Porque o IFSC, ele fez um convênio, né, com a Minha Biblioteca, que tem vários livros, todos disponíveis para que vocês possam acessar e utilizar a hora que você quiser. Primeiro acesso, você tem que acessar via SIGA, mas num segundo momento você pode acessar pelo app, inclusive, né? Você pode acessar no computador, tablet ou coisa parecida. Então, aqui, ó, eu recomendo 2 livros. Esse, que é do Chang e do Goldsby, e tem um outro que é Química Geral, se não me engano, que é só do Chang Raymond, né? Então, esse é um livro que eu estou utilizando para fazer as aulas, né, que eu acho bem interessante, um texto bem acessível, que no Moodle não permite, é só via o SIGA, tá? Só via o SIGA. Beleza? Isso. Tá? Então, no Moodle, ele não tem essa interface ainda. Tá? O Moodle não tem essa interface, só o SIGA. Aí você tem que, se você não consegue entrar no SIGA,
Aí você tem que entrar em contato com o pessoal da biblioteca, tá? Ou da secretaria, para ver o que está acontecendo. Talvez vocês não foram ainda ativados para poder acessar, mas falem com o pessoal da secretaria, ok? Bom, voltando então para o Moodle. Lá no Moodle, como eu falei para vocês, nós temos então o nosso material de estudo. Muitas vezes tem mais do que um livro, tá? Deixa eu te mostrar para vocês aqui, ó. Lá no estudo 2, deixa eu ver, no estudo 2, eu tenho aqui, ó, modelos atômicos, que né, é uma construção milenar, e a distribuição eletrônica. Eu separei em dois livros para ficar mais prático. Como eu tive que reduzir para 9 encontros, né, a parte de ligações químicas, eu acabei tendo que utilizar 2 espaços também, 2 livros, tá? Então, eu peço que vocês fiquem atentos aí aos materiais, ok? Bom, mas vamos então olhar como é que funciona, então, esses livros, né? Então, quando você clica no livro, ele vai entrar, então, na parte que mostra, então, o nosso material. Então, aqui tem a introdução, né, que diz o seguinte, né, que a química é o estudo da matéria e das mudanças que essa matéria sofre. Ele também ela é conhecida como a ciência central. Aí vocês podem estar se perguntando, né, mas por que ciência central? Porque ela é a que vai dar, vamos dizer assim, suporte para muitas outras ciências, né? Por exemplo, a biologia. O conhecimento de química, ele é básico para a biologia. Ele é básico para estudar os seres vivos, as células. Ele é básico para entender, por exemplo, como é que se processa a codificação genética, a transferência de características, né, de um indivíduo para outro, né? Então, ele é um conhecimento básico, assim como ele é um conhecimento básico para a física, para entender os diferentes materiais, né, ou como é que se processa, né, esses materiais no mundo físico, né? A geologia, como é que esses materiais estão agregados na natureza, na forma de rochas, minérios, que tipo de substâncias, né? O mundo está pedindo uma chave de inscrição? Não deveria pedir, tá? Vocês têm que ver que vocês têm que usar o mesmo login, mesma senha que vocês utilizam no SIGA-A. Vocês já se cadastraram no SIGA-A? Já fizeram tudo certinho? Isso, tem que entrar. Após isso... Professora, assim, desculpa, logo que a gente entra com a senha e o login, ele pede uma chave de inscrição, aí ele solicita auto-inscrição. E quando eu vou com auto-inscrição, ele dá um erro, uma mensagem de erro. Eu já sei por quê, Karine, é porque você pediu validação dessa disciplina, e daí eu não coloquei você na disciplina. Então tá. Então, porque... Então, você é por causa disso, tá? Agora, então você... De qualquer forma, professor, eu gostaria de ter acesso aos materiais, que é importante para eu acompanhar, para buscar. Eu vou incluir você, eu gostaria. Tá? Agradeço, obrigada. Eu vou incluir você também, pode deixar. Então, como eu estava falando, né? Deixa eu voltar lá, então, eu vou tentar mostrar. Vamos voltar, então, lá, gente. Vou fazer passo a passo, tá? Primeira coisa, deixa eu sair aqui. Você tem que primeiro cuidar, ó, porque é o moodle.ifsc.edu.br.
Quando você entra no moodle.ifsc.br, é isso aqui. Aí você entra com o seu login e senha. No meu caso, jailson.jesus, e aí você coloca a sua senha lá. Ele vai entrar nesse painel aqui, que é o seu painel. Você vai lá em todos os cursos, procura o nosso campus é o campus Urupema. Lá no campus Urupema, cursos de graduação, viticultura e enologia. Está lá o primeiro, ó, se eu não me engano, ó, química geral e inorgânica. Ele tem ali a chavezinha porque ele vai precisar, né? Ele só vai deixar quem já está inscrito. Então, vejam, está aqui o nosso curso, né? Deixa eu colocar aqui os usuários, ó, usuários inscritos, só para mostrar para vocês. Ó, então, nós temos ali o Alan, o Ângelo, o Bruno, a Cecília, a Denise, o Francisco, a Ellen, a Isabela, o Jackson, a Larissa, o Leonan, o Matheus, o Messias, Tiago Zanata e o Tiago Romanini. Então, por exemplo, aqui, ó, vou escrever a Karine. Karine Reis. Arrasta aqui, ó. Então, colocar escrevi, pronto. Agora, se você tentar, Karine, agora você vai conseguir, tá? Agora você está inscrita. Eu não consegui, foi com 2 alunos, o Ismael e a aluna, deixa eu pegar aqui no... Deixa eu pegar aqui no Cigarra. Já vou pegar o nome, já vou ver se está aqui, e aí fica mais fácil. Faltou do Ismael Rodrigues Pereira e da Raquel Fernanda Trismajelski, que eu não consegui colocar lá no Moodle, tá? Aí eu peço que essas 2 pessoas entrem em contato com a secretaria para ver o que está acontecendo, né? Porque estão matriculadas, mas eu não estou conseguindo encontrar aqui. Quer ver, ó? Vou fazer o teste aqui de novo, ó. Ismael Rodrigues Pereira. Não aparece, então eu não sei o que está vendo aqui. Tá? O mesmo acontece com a Raquel. Eu peço que, se estiver na sala, os 2, né, entrem em contato com a secretaria para a gente ver o que está acontecendo. Bom, vamos voltar então lá para o nosso livro. Como eu falei, no item 1, então nós temos aqui a introdução à química geral e inorgânica. Bom, o estudo da química. Se a gente olhar, né, a cozinha, por exemplo, né, a cozinha é um grande laboratório que nós temos na nossa casa, né? Porque praticamente a gente faz muitas transformações lá dentro, né? Desde transformações químicas, físicas, né? A gente queima material, utiliza esse calor para poder transformar os alimentos de formas não comestíveis em formas comestíveis, né? Então, a gente pode dizer que a cozinha é um grande laboratório, né? Algumas expressões, né, como eletrônico, salto quântico, equilíbrio, catalisador, reação em cadeia, massa crítica, né? Isso a gente ouve muito, né? Mas a gente não está muito, não dá muita
não tem muita conexão, não vê muita conexão com a química, mas pelo contrário, a química explica tudo isso, né? E além de dizer que na cozinha, né, a gente pratica química. Quando a gente utiliza panela de pressão, quando a gente utiliza o fogo, né, para fazer essas transformações, né? Quando a gente utiliza fermento, né, para fazer crescer pão, né, a gente faz a massa, mistura ovo, trigo, e assim vai, né? Então, a gente está promovendo transformações químicas, né? O nosso dia a dia podemos dizer assim, um eterno transformar o mundo em que nós vivemos, né, em um mundo que nós queremos, né, ou pelo menos é a nossa tentativa, né. Nós pensamos em tentar transformar ele de maneira que possamos ter um mundo melhor para nós, né. Nem sempre, às vezes, as transformações saem como nós queremos, né? Às vezes as transformações acontecem e nós somos forçados a aturar o que acontece, né? Bom, como a química é uma ciência, né, ela está submetida ao que a gente chama de método científico. Inclusive, nós estamos vivendo aí um período, né, que já vai aí para mais de um ano, né, em que muitas pessoas insistem em achar, né, em colocar a ciência em xeque, né? Acredita no WhatsApp lá do João da borracharia, mas não acredita nos cientistas que ficam se debruçados um ano inteiro ou mais, né, em cima da pesquisa, né, sobre doenças ou coisa parecida. A química ela também está sob o escrutínio do método científico. Então, o que acontece? O método científico é aquele que se observa um fenômeno, a partir dessa observação, você faz perguntas, né? Cria-se hipóteses, tenta replicar isso na forma de um experimento, através da análise desses experimentos, você chega a algumas conclusões. Você pode chegar a conclusão que a sua hipótese está certa ou não, né? E se você tiver dados suficientes, você pode, inclusive, desenvolver teorias em cima dessa sua análise dos experimentos que foram trabalhados. Assim funciona a ciência, né? E digamos assim que a partir do momento que nós começamos a utilizar esse método, o método científico, a nossa vida melhorou bastante, né? Tanto que, a partir do momento da aplicação desse método científico, lá no século XV, XVI, a gente vê o salto de comodidade e de avanço, né, não só tecnológico, mas avanço na qualidade de vida que a gente veio imprimindo aí nos últimos 200, no últimos 100 anos também. Bom, então, para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir esses métodos, não podemos sair achando as coisas e dizendo que é assim que funciona. Não, temos que ter passo a passo, seguir esses passos do método científico. Bom, mas e a matéria? O que vem a ser matéria, né? Matéria é tudo o que ocupa espaço, né? E que tem massa. E aqui até é bem interessante, porque se a gente olhar para tudo que está ao nosso redor, ele tem, né, massa, né? Ele ocupa um lugar no espaço, né? Até aquelas coisas que a gente acredita que não possa não ter, né? O que a gente não consegue ver, por exemplo, o ar. O ar a gente não consegue ver, mas ele
ocupa o espaço, a gente percebe ele, né? No início do século XX, né, com o advento da teoria quântica, né, nós chegamos, vamos dizer assim, até nas fronteiras, né, do que seria matéria, né? Mas a gente pode dizer que tudo que está ao nosso redor, né, água, terra, ar, fogo, né, os animais, os vegetais, nós mesmos, né? Então, tudo é matéria. Só que essas matérias, elas estão, digamos assim, constituídas, né, pelo que a gente chama de substâncias. E na natureza, elas estão muitas vezes na forma de misturas. Então, por exemplo, né, como substância, eu posso dizer que o açúcar é uma substância, o ouro é uma substância, o oxigênio é uma substância. Só que, por exemplo, o oxigênio não está puro no nosso ambiente, né? Ele está numa mistura que a gente chama de ar. Né? O que é o ar atmosférico? É uma mistura do gás oxigênio com o gás nitrogênio, com os gases nobres, né? E mais outra infinidade de gases que possam estar na atmosfera, como vapor de água, gás carbônico, poeira e assim por diante. Então, na natureza, eles vão estar na forma de misturas, eles não vão estar puros. Na natureza, são poucos os materiais que a gente pode encontrar puro. Alguns metais, né, como ouro, prata, platina, e mesmo assim eles vão conter ainda algumas impurezas. E um grande problema da nossa sociedade, né, também é que, além de encontrarmos materiais na forma de mistura, a gente acaba ocasionando um maior problema ainda, que é misturando mais coisas ainda, como, por exemplo, poluição, né? A gente insiste em colocar particulados, né, dentro deste material, né, desse ar, né, que a gente acaba utilizando para respirar. Bom, mas essas misturas, né, a gente pode dividir aí em dois tipos, as misturas ditas homogêneas e as ditas heterogêneas. O que diferencia uma para a outra? É a capacidade de observar fases, né? Por exemplo, se eu pego água e coloco um pouco de sal dentro dessa água, misturar bem, vai ficar só com o aspecto da água. Então, eu posso dizer que é uma mistura homogênea. Agora, se eu pegar como a figura aqui, né, que nós temos areia e limalha de ferro. Eu consigo ver a limalha de ferro misturado com areia. Né? Então, eu estou vendo as duas fases. Então, eu consigo ver fases. Né? Se eu pegar água, botar óleo, eu consigo ver a fase da água, a fase do óleo. Então, daí, quando eu consigo ver as fases, eu já digo que é uma mistura heterogênea. Bom, mas e as substâncias? A substância pura, ela pode ser constituída por apenas uma substância, né? É só por uma substância, ou pode falar, Tiago, pode perguntar. Professor, pode ter alguma substância que aparentemente ela se mistura a olho nu, mas microscopicamente não? Pode. Posso dar um exemplo disso, que é a questão das ligas metálicas, né? Liga metálica, por exemplo, se você pegar um aço, uma amostra de um aço, a olho nu, ele parece ser uma mistura homogênea, mas se você levar ao microscópio, você vai ver que ele tem divisões, que ele tem lá as fases diferentes. Tá? Então, foi bem você ter perguntado isso, foi muito bom, por quê? Porque essas misturas, na verdade, a gente tem que cuidar para ver qual é o ponto de observação. Porque se o ponto de observação for através
do olho nu, é um. Se for através de microscópio, é outro, né? Pode perguntar, Tiago. Seria sobre isso, Tiago? Não, eu só apertei aqui para retirar a mão, mas a internet está meio lenta, continuou levantado. Tudo bem. Então, isso é uma coisa bem interessante, tá? Porque, por exemplo, a gente não consegue ver, por exemplo, água e sal, né, dissolvidos. Mas se eu pegar uma pequena amostra e colocar num microscópio eletrônico, eu consigo ver as fases diferentes. Mas só nesse tipo de microscópio, né? Como eu falei, o aço, né? O aço tem fases diferentes, né? Porque o aço é uma mistura de ferro que tem também ali, dependendo do tipo de aço, né? Tem carbono. Ele vai formar carbeto de ferro, que é um material cerâmico, mas que está numa pequena quantidade bem ali misturado. A olho nu a gente não consegue ver, mas no microscópio a gente já consegue ver essas diferenças, tá? Bom, como é que eu vou identificar quando eu tenho uma substância pura ou uma mistura, né? Uma substância pura, ela pode ser constituída por substâncias simples ou substâncias compostas, tá? Qual é a diferença? Uma substância simples é quando só tem um único elemento químico. Gás hidrogênio, gás oxigênio, nitrogênio. Enquanto que uma composta é quando tem 2 ou mais elementos. Água, H2O, né? Gás carbônico, CO2, ácido nítrico, HNO3, e assim por diante. Sacarose. Então, como é que eu vou descobrir se a substância é pura ou não? Aqui, ó, a gente vê através dos seus pontos de fusão e ponto de ebulição. Aqui tem a curva que a gente chama de curva de aquecimento da água. Vejam que a água, ela entra em fusão a 0 grau, fusão ou congelamento, né? Sai do sólido para o líquido, ou sai do líquido para ir para o sólido. A 0 grau. Então, se eu fornecer energia quando toda a substância que estava sólida passar para o líquido, aí ela começa a aumentar novamente sua energia, até chegar a 100 graus, e ela começa a passar para o estado gasoso. Vejam que tem esses patamares, que são o que a gente chama de ponto de fusão, ponto de ebulição. Que, no mesmo valor, né, é para a transformação contrária. Então, a difusão para solidificação e a de vaporização para a liquefação. Tá? Agora, quando existe ebulição ou fusão variáveis, é porque já tem uma mistura. Vou mostrar aqui nessa figura abaixo. Ó. Vejam, não tenho mais patamares. Então, quer dizer que eu tenho já 2 ou mais substâncias, por isso que já vai ter essa variação à medida que vai mudando esses estados físicos. E existem aquelas misturas, né, que apresentam pelo menos um tipo de patamar, que é o caso, por exemplo, das eutéticas, que acontece na fusão ou solidificação, e na ebulição, no caso das azeotrópicas. Por exemplo, né, água e álcool, né, existe uma mistura de água com álcool que não consegue se mais separar, né, então ela fica nesse patamar ali. Tá? Então, quando a gente fala de misturas, tem esse item para a gente analisar. Outra coisa também é que as matérias, os diferentes tipos de matéria, são formadas por ou átomos ou por moléculas, né? Quando eu falo por átomos, é porque se a gente pegar, por exemplo, os gases nobres, né, hélio, neônio, xenônio, argônio, eles são formados por um único átomo. Se eu pegar átomos metálicos, são formados por um único tipo de átomo, né, tirando as ligas, né, que já são misturas. Agora, existem as outras substâncias que já são formadas por moléculas, né, ou fórmulas, né, no caso das iônicas, né. As moléculas são agrupamentos de átomos.
E esses átomos são formados por elementos químicos. Nós temos na tabela periódica, hoje, 118 elementos químicos, entre naturais e artificiais. Então, nós temos aqui ó, o alumínio, arsênio, bário, cromo, níquel, ouro, carbono, oxigênio e assim por diante. Cada elemento químico que tem um nome, né, ele tem um símbolo, e esse símbolo começa sempre com uma letra maiúscula. Se tiver alguns elementos que tem já a mesma inicial, né, aí se dá uma segunda letra minúscula para fazer essa diferenciação. Por isso que o cálcio, ó, ele é Ca, porque já tinha um carbono, né, então a gente já iniciava com a letra C, então por isso Ca. O cloro, Cl. O cobalto, Co minúsculo. Aí tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado porque o elemento CO não possa ser confundido com o gás CO, onde CO minúsculo é o elemento cobalto. C com O maiúsculo é o monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico. Tá? Então tem que tomar cuidado. Geralmente esses símbolos vêm do nome latino, né? E por isso que tem aqueles que não tem muito a ver com o nome em português, né? Por exemplo, o ouro, né? O ouro é AU, porque vem do aurum, do latim. O sódio vem do natrium, né? O mercúrio vem do hidrágicos, o chumbo vem do plumbum, e assim por diante. Mas como nós falamos, os átomos se juntam para formar moléculas. Como, por exemplo, a molécula da água, né? Eu tenho aqui, ó, 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. E daí nós simbolizamos pelo H2O. Vejam que essa é uma maneira da gente, de forma bem, assim, resumida, né, falar sobre a matéria. Então, a matéria é o quê? A matéria ela pode ser substâncias puras ou pode ser misturas. Sendo que misturas podem ser heterogêneas ou homogêneas. As substâncias puras podem ser compostas ou elementares, né? Elementares só tem um único elemento, aí formam aquelas ditas substâncias simples, enquanto que as compostas é porque tem 2 ou mais elementos, né? Bom, mas além disso, o que a gente mais pode falar? Pode falar dos estados físicos, né? Vejam só, os estados físicos que nós temos na matéria. Aqui tem os 3 principais, na verdade nós temos 4, né? 4 estados físicos. Nós temos o sólido, o líquido, o gasoso. E o 4º estado físico da matéria é o plasma. Então, é claro que o sólido é aquele que o estado de agregação, os átomos estão mais próximos, né? Átomos, moléculas estão mais próximos, estão mais ordenados. Então, tem pouca vibração cinética, mas tem energia cinética. À medida que essa energia cinética vai aumentando, vai passando para os outros estados físicos, como o líquido, que daí já não mantém uma certa forma, né? Não tem forma definida, já vai ter a forma do recipiente, e do estado gasoso, né? Que já tem muita energia cinética, as moléculas estão muito afastadas umas das outras. Então, ele ocupa o volume que ele tiver capacidade de ocupar. Aqui também, daí, a gente já fala um pouquinho sobre as mudanças de estados físicos, né? Depende do quê? Depende da temperatura, do aumento dessa temperatura, depende da pressão também. Então, se eu aumentar a temperatura, o sólido passa para o líquido e o líquido pode passar para o gasoso. Se diminuir a temperatura, do gasoso passa para o líquido, do líquido passa para o sólido, né? Então, e aqui nós temos as transformações. Como é que funcionam essas transformações? Só um momentinho.
Então, vejam só, isso é muito importante, né? Porque através dessas mudanças de estados físicos, né? Nós conseguimos fazer separações de materiais, fazer separações inclusive de substâncias, tanto no estado sólido, líquido ou gasoso, né? E como eu falei, né, o plasma, né? O plasma é o quarto estado da matéria. Ele, inclusive, hoje em dia, nós temos muitas aplicações do plasma. Um exemplo de plasma é o Sol, né? A coroa solar, né? Ela é uma massa de gás ionizada, né? Parcialmente ionizada, então muita energia. A aurora boreal, né? A aurora boreal também é um exemplo de plasma. As lâmpadas, né? Lâmpadas de mercúrio, lâmpadas de sódio, né? Lâmpadas fluorescentes, também são exemplos de plasma. Hoje em dia, inclusive, nós temos essas lâmpadas frias, né? As lâmpadas mais resistentes, inclusive. Os raios, né? O globo de plasma também. E sem falar que hoje já temos muita aplicação, né? Corte a plasma, nitritação a plasma, ou tratamento com plasma de ferramentas para deixá-las mais resistentes, né? Então, hoje já temos uma infinidade de aplicação de plasma, né? E depois nós temos as propriedades da matéria. Então, vejam que nós podemos ter aí infinitas propriedades, né? Vamos dizer assim. Nós temos propriedades, aqui tem inclusive um vídeo, eu peço que vocês acessem esse vídeo. Nós temos as propriedades gerais, nós temos as propriedades específicas, temos propriedades que a gente diz funcionais, são de alguns grupos, né? Peço que vocês olhem esse vídeo, acessem, né? Que ele é bem interessante para a gente separar sobre essas propriedades. Então, eu peço a vocês, olha só, que acessem esses materiais, tá? Leiam, eu só passei por cima para mostrar para vocês como é que funciona, né? O Moodle. Peço a vocês que leiam esses materiais. Por quê? Porque depois, quando vocês vierem aqui para a nossa aula, aqui na aula 1, né? Ó, então, a gente saiu do livro, né? Aqui tem a parte da webconferência, como eu falei, que vai ficar o link, né? Depois eu vou colocar a aula gravada aqui para você ter acesso. E aqui tem as atividades. Então, aqui, ó, na introdução à química geral, só para mostrar para vocês, vou visualizar em prévia. Ó, aqui tem os exercícios. Aqui, ó, é um exercício em que você vai pegar as figuras que estão abaixo e vai colocar conforme você acha que está correto e vai distribuir, tá? Então, quando aparecer qualquer exercício desse tipo, é porque você tem que colocar, arrastar a imagem para coincidir com a resposta que você vai querer. Nós também vamos ter múltipla escolha, né? Por exemplo, aqui, ó, a sensação de gelado que sentimos ao passar o algodão embebido com acetona na mão é devido... Aí você que vai ter uma resposta só aqui. O que mais que nós temos? Aqui, ó, aqui você tem que escrever uma resposta. Indique a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico, né? O que vem a ser um fenômeno físico? O que é um fenômeno químico? Né? Nós passamos muito rápido, né? Aqui, ó, aqui é para você escolher a resposta. Duas, transformação física e transformação química. Por exemplo, queimar açúcar para fazer caramelo é uma transformação física ou química? Aí você vai colocar aquecer a panela de alumínio, ferver a água, fritar um ovo. Então, aí você vai colocar o que você acha que é correto. Outra que é
múltipla escolha, né? Se eu não me engano, aqui são 6 questões, eu acho. Isso. Considerando a tabela, vai dizer qual é o estado físico, né, a 45 graus do alumínio. Aí você vai dizer, ele é um gás ou ele é um sólido? Né, o chumbo, um gás ou um sólido? O oxigênio, um gás ou um sólido? Então, aí você vai escolher, né, essas são 6 questões. Deixa eu voltar lá para... E o outro, a outra atividade, como eu falei, Química Ciência Central. Escolha 4 outras ciências ou áreas que utilizam a química como ferramenta ou suporte. Descreva como a química ajuda as outras ciências ou áreas. Você vai escolher 4 e vai dizer como é que a química ajuda. Então, esse vídeo aqui, você tem que assistir esse vídeo. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer daí? Deixa eu passar aqui o meu... Deixa eu mudar meu papel para aluno, para você poder observar. Vou passar para estudante. Então, aqui, adicione um envio. O que você tem que fazer? Você vai desenvolver isso. Pode ser num arquivo, tá? Ah, professor, mas eu estou só com o celular, o que eu faço? Você pode escrever no seu caderno, tira uma foto e aí você posta a foto. Como é que eu faço? Vou adicionar envio, ele vai lá para baixo, Aqui você vai pegar o arquivo. Eu costumo vir aqui, adicionar arquivo. E aí eu escolho onde que está esse arquivo. Por isso é importante você salvar antecipadamente numa pasta que você saiba onde você vai buscar. Se for a foto, você tem que saber onde que vai estar a foto. Se é um arquivo que você editou, você escreveu lá, você tem que saber onde está. Aí você vai procurar, certo? Opa, alguém pode perguntar, Alan. Daí, no caso, se for enviar por foto, tem que ser, que nem no celular mandar por foto, tem que ser na atividade do escrito caneta ou pode ser a lápis? Só a caneta, né? É bom a caneta, né? Porque daí fica, o professor, quando for ler, né, fica melhor, né? Mas se a foto estiver bem nítida, não tem problema se for a lápis ou for a caneta. O importante é que faça a tarefa, tá? Jackson, você falou alguma coisa, eu acabei não observando ali. Não, falar é mais fácil. Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá. Essa introdução à química geral ali no Moodle, para mim, não abre, tá? Ela aparece como o questionário foi encerrado sexta, dia 2 de abril. Ah, tá. Deixa eu ver se não está com um probleminha aqui na data aqui, peraí. Isso às vezes acontece. Deixa eu mudar aqui a configuração aqui. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. É essa 2 aqui, né? A introdução, você diz aqui a primeira? Só um pouquinho. Agora o microfone voltou. As atividades Tá, deixa eu ver aqui. Esse questionário foi encerrado sexta... Não, tá errado aqui. Eu que devo ter errado na hora de... Aí eu faço o seguinte, eu venho editar aqui, No Química e Ciência Central está aparecendo. Não, foi um probleminha meu aqui, eu acho. Ok. Isso. Na verdade, está aqui o problema. Eu botei 26 de março, não é 26 de março, é dia 5, hoje é dia 5 de maio. Ele vai até o dia 12 de maio, às 23 horas e 59 minutos. Então,
Agora ele já vai estar acessível. Tá, então agora Tá. ninguém me derruba mais. Não. Tá? Eu vou dar uma observada nas outras tarefas também, para ver se não está com esse probleminha, tá? Mas eu acho que agora está tudo ok. Deixa eu até olhar o Química Ciência Central aqui. Editar configurações. Aqui está permitindo do dia 5 de maio até o dia 12 de maio, às 23h55. Beleza. Sim, tá agora tá tudo ok, tá? Deixa eu salvar e voltar aqui agora. Isso. Certo, pessoal? Dúvidas? Uma outra coisa que eu quero também discutir com vocês é o seguinte: eu costumo fazer um grupo da disciplina, porque fica até melhor para a gente comunicar aí, um grupo de WhatsApp, tá? Porque daí, professor, eu estou com um problema, tá? Você já manda para mim no WhatsApp, eu já combino com vocês, vamos então, tal dia, tal horário, a gente se reúne, eu abro uma sala e a gente tira essas dúvidas. Acho que fica mais prático para a gente resolver. Como eu não tenho o nome cadastrado de todos, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar o grupo e vou colocar o convite lá no grupo que está no grupo geral, tá? Porque lá também tem pessoas que não fazem a nossa unidade curricular, daí fica complicado, né? Senão todos os meus avisos vão para eles também, aí fica ruim, né? E lá é bom para a gente colocar sempre os avisos gerais da coordenação, do IFSC, né? E da disciplina a gente coloca daí nesse nosso grupo, para não ficar muita informação para todo mundo, né? Professor, com Diga. relação àquele problema que eu estou no SIGA, que eu não consigo acessar a tal da biblioteca, eu vejo com a secretaria? Tenta ver com a secretaria ou com alguém responsável pela biblioteca, tá? Que daí ele vai te orientar. Vão te orientar certinho para ver. Às vezes faltou alguém autorizar você a ter acesso. Às vezes isso acontece quando um estudante ingressa no Instituto Federal, acontece isso, porque são muitas permissões ao mesmo tempo e às vezes não funciona. Ok. Tá? O e-mail da secretaria é vou ver se eu coloco aqui no nosso site aqui. Deixa eu pegar aqui o e-mail certinho. Opa. ra.urp@ifsc.edu.br, tá? Esse é o aqui. Deixa eu colocar aqui no Esse é o e-mail da secretaria, tá? De nada, Ângelo. Dúvidas, pessoal? Dúvidas acerca do que eu falei, do Moodle? Não? Pode falar, Karine, Bruno. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar a aula do professor. Assim, eu desde o primeiro momento, quando eu comecei a assistir, para mim é uma grande revisão. Eu já tive muitas químicas, o pessoal já sabe que eu já sou farmacêutica, mas para mim foi um aprendizado. Mesmo assim, uma revisão muito interessante para mim. E também gostaria de me colocar à disposição
para fazer parte do grupo, né? Se possível, assistir às aulas quando eu puder. E também colaborar de alguma forma. Pode me incluir também nos grupos, que eu vou possivelmente continuar assistindo às aulas do professor, assim possível. E também quero dizer ao pessoal que, mesmo quando parece que alguma coisa ali não é importante, tudo aquilo que o professor falou é muito importante. E a gente vai usar tudo lá na frente. Inclusive, tem uma questão ali que o professor falou sobre difusão. É uma coisa que na área farmacêutica eu uso muito para controle de qualidade. Possivelmente nós iremos usar bastante. Então, o ponto de fusão é uma das análises mais utilizadas hoje para a identificação de fármacos, por exemplo, né? Então, eu digo em todo o mundo, essa análise ela é muito usada e é uma das melhores que tem. A identificação de substâncias. Sim, sim, com certeza. Inclusive, eu na área farmacêutica, por exemplo, eu já recebi uma matéria-prima. A matéria-prima ela não passou por uma análise organoléptica, ela estava fora, ela estava em pó inadequada. E para realizar o ponto de fusão, eu percebi que o fármaco que o fornecedor me mandou não era o fármaco correto. Exatamente por uma análise de ponto de fusão. Então, é uma análise fundamental de se fazer num controle de qualidade, exatamente aquela faixa. Se não estiver dentro, a matéria-prima ela não é uma matéria-prima pura. Então, tem que tratar essa questão da importância disso também. Sim, com certeza. Bruno, você queria fazer uma pergunta? Sim, professor, é sobre o exercício. Uma vez respondido, se eu percebi que eu errei alguma coisa, eu tenho como voltar dentro do prazo para fazer a correção? Sim, Desligou o teu microfone, professor. desculpe, E agora está dobrado. Não, que deu uma queda no meu computador e aí ele deu esse eco aí. Mas, como eu estava falando, né, até o período você pode fazer tranquilo, repetir, né, o envio das tarefas, tá? Os questionários você pode fazer quantas vezes você achar que vai acertar, tá? Agora, depois da data, não. Aí depois da data encerra e não vai funcionar. Tá certo? No viticultura e enologia, tem uma análise que se faz que é de álcool, né, teor de álcool, o que você faz, que você usa o ponto de ebulição, em que você faz uma destilação, né? Você destila um volume conhecido e aí você recupera um determinado volume e você faz a medição para ver quanto que de álcool tem, né? Aí você depois só completa com o volume de água, né? E aí você consegue medir teor de álcool. Mas isso mais para frente, vocês vão ver mais para frente, mas por isso que é importante essa questão da básica, né? Por isso que a química é uma ciência central, né? E na viticultura e enologia tem tanta química, né? Então, o pessoal vai, às vezes, fica meio assustado, mas não se preocupe, tudo passo a passo, vai aumentando a dificuldade um pouquinho de cada vez, tá? Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Bom, eu acredito, então, que não, né? Eu então encerro por aqui. Peço a vocês que leiam os materiais, tá? Que deem uma boa olhada, leiam e tentem fazer as tarefas.
Tem até a semana que vem para a gente fazer as tarefas, tá? E, no mais, é isso. A gente vai passo a passo. Se tiver dificuldade, daí eu vou criar o grupo, daí vocês me mandem um WhatsApp pelo grupo dizendo, ó, professor, estou com um problema, né? Se o senhor puder, marca um horário para a gente, e aí a gente vê certinho aí para tirar essas dúvidas o mais rápido possível. Tá? Nós vamos trabalhar dessa maneira, dessa forma. E esperamos que seja a forma mais adequada possível, né? Em que vocês possam ter aí sucesso, né, na nossa unidade curricular. Tá certo? Então é isso, pessoal. Então, como eu falei para vocês, né, nós não vamos ficar mais do que 1 hora, né, 1 hora e meia, no máximo, vendo o conteúdo, né. Eu prezo muito porque vocês aproveitem o tempo depois para poder fazer suas leituras e para poder fazer as tarefas, ok? Tá certo. Eu peço somente que daí o Ismael, acho que o Ismael entrou depois, né, que o Ismael fique para a gente conversar um pouquinho, Ismael, que eu tô com um problema para te aceitar ali no Moodle, tá? Tá certo, pessoal? Então, boa tarde para vocês, boa semana, e qualquer coisa é só entrar em contato, tá? Eu vou mandar o convite lá no grupo, daí vocês ingressam no grupo da turma, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tá certo, professor. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.